Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conversa Patriota Brasil. Faz algum tempo que eu não posto, questões particulares, não está dando muito tempo, né? Mas eu andei vendo, acompanho bastante vídeos de outras pessoas, né? Eu acompanho duas pessoas que eu andei, o Tenente Coronel Zuco, deputado federal pelo PL, e o Roni Gabriel, vereador aqui por Erechim, do Rio Grande do Sul. E vídeos eu assisti, olhei, e acho que eu coloquei eles numa certa ordem, porque eles falam uma realidade, né, que pode ser muito próxima agora em dezembro. Vocês vão ver. O Roni, principalmente, ele explica muito bem, né? E eu concordo, tanto com o Roni quanto com o Zuco, né? Que realmente o ladrão que foi colocado na presidência da República ele não é burro. Para burro ele não serve, senão não teria sido 4 vezes presidente da República. E eu concordo que ele pode usar do artifício, né, de libertar os inocentes que estão presos do dia, né, 1 de janeiro, né, e para isso, e usar esse fato para eleitoralmente, né? Então eu vou colocar os vídeos em ordem, né? Primeiro vai ter um vídeo do Tenente Coronel Zuco e depois 2 vídeos do Roni, e depois eu vou fazer o meu comentário. Durante os vídeos eu espero que vocês prestem bem atenção, porque é bem aquilo ali, tá bom? Então vamos aos vídeos. Para o que tá fazendo agora, compartilha ao máximo esse vídeo. Lula tá fazendo um grande golpe, uma grande canalice, uma desumanidade. O que tá acontecendo no Brasil neste momento é gravíssimo. O governo Lula está liberando 3,2 bilhões em dinheiro público para comprar votos dentro do Congresso Nacional. Isso é uma afronta à democracia. Isso sim é golpe. Nós estamos falando de dinheiro, de um esquema para comprar consciências, impedir que a anistia avance. É uma tentativa clara de manipular o parlamento e calar a voz de milhões de brasileiros. E mais, deputados e senadores estão sendo ameaçados. Se votarem pela anistia, o governo promete retaliações, corte de emendas, perseguição política. É o uso da máquina pública para comprar apoio, como se cada parlamentar tivesse um preço. Eles têm que ter valores. Mas eu digo, não se trata de preço. São princípios e valores necessários nesse momento. O valor da justiça, o valor da liberdade, o valor da democracia está a questão. Nesse benefício, nenhuma emenda, nenhum recurso pode justificar a covardia de fechar os olhos para essa barbárie. Milhares de brasileiros continuam presos injustamente. Famílias estão destruídas. Pais e mães separados de seus filhos. Enquanto isso, o governo gasta bilhões para manter essa injustiça. Aqui, eu faço um grande apelo aos parlamentares que não se deixem comprar, que recebam essa ameaça como estímulo para reagir. A sociedade civil, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, as entidades, as pessoas de bem, denunciem, pressionem, façam ouvir a voz da justiça. Chega deste golpe do Lula, chega de chantagem, o Congresso precisa reagir, a sociedade precisa reagir. A anistia é a resposta, é justiça, é liberdade, é pacificação nacional. Vamos ao Roni. Vamos ao Roni agora, nesse primeiro vídeo, né? Prestem bem atenção. Lula pode estar planejando algo ainda esse ano e é minha obrigação avisar vocês aqui. Quer entender essa história? Pega a pipoca e segue o Roni. Presta muita atenção nesse vídeo como se fosse um alerta. Lula não é burro, ele tá de olho em tudo que tá acontecendo, principalmente pra aumentar sua popularidade e não ser descartado pelo sistema. Você que assistiu meus vídeos já viu que eu expliquei pra vocês. O Lula precisa sempre de um governo de coalizão pra vencer uma eleição. E ele sabe disso. E como ele faz isso? Se tornando forte, minando o adversário e deixando ele totalmente desorganizado para que ele seja a única opção que vai ganhar as eleições e distribua os cargos. Isso você já entendeu. Se você me segue, você já entendeu também que eu falei nos últimos vídeos que tem uma tensão rolando. O Alcolumbre tá pirado com o governo Lula porque indicou o Jorge Bessias e em tese, ele está até interessado em pautar anistia pelo Senado primeiro do que na Câmara de Deputados, em troca dos votos da direita para derrubar o Jorge Bessias. Isso você também já entendeu. E você também já entendeu que o Hugo Mota tá igual uma cadelinha na coleira, que não pode pautar anistia nenhuma, porque ele tá com o pai dele com um problema lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o cara é ameaçado de fato. Preciso resumir isso para vocês antes de contar o que o Lula tá fazendo. Então, continua aqui comigo. E o último ponto que você já entendeu assistindo os vídeos do Rony é que o Centrão, junto com o sistema, botaram o Bolsonaro na cadeia pra pressionar a direita para escolher o seu candidato de direita apoiado por Jair Bolsonaro e tentar passar uma dosimetria para botar Bolsonaro de volta em casa, em prisão domiciliar e soltar a galerinha do Bloco
1, 2 do 8 de janeiro. Pois bem, vocês já entenderam tudo isso? Não presta atenção no que eu vou falar aqui. Esse aqui é o Lula. Não sei se vocês sabem, mas todo presidente ele tem condições de fazer algo todo fim do ano, chamado induto natalino. Esse induto é um perdão de penas para algumas pessoas. Geralmente, eles excluem crimes hediondos, crimes contra o Estado Democrático de Direito e coisas do tipo. Agora, vocês já pensaram se no induto natalino desse ano o Lula resolver dar o induto para todos os presos do 8 de janeiro do bloco 1 e 2? Ou seja, aqueles presos do pessoal que invadiu, que depredou, mas que não eram financiadores ou os organizadores, como eles acusam naquele processo ridículo. Vocês já pensaram o Lula dizendo, eles são coitadinhos, foram enganados por Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ficar na cadeia, preso. Eles já cumpriram a pena e já entenderam que não pode fazer esse tipo de coisa. E depois vai vir com um discurso de pacificação, dizendo que foi ele que soltou essa galera da cadeia e destruir também todo o discurso de anistia da direita. Porque se o Lula fizer isso, ele vai acusar, e não somente ele, mas toda a imprensa que trabalha pra ele, vai acusar a direita de dizer que vocês não estavam pensando nos presos do 8 de janeiro e apenas em Jair Bolsonaro. Ele vai criar toda uma narrativa e ainda vai jogar essa narrativa nos Estados Unidos. Enfim, vocês sabem muito bem como essa gente trabalha e ele vai usar isso a favor dele. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Eu pensei muito em fazer esse vídeo, como eu ia explicar isso pra vocês. Porque existe uma certa celeridade nesse momento. Ou esse processo precisa passar pelo Senado e aproveitar esse momento de tensão do Senado com o próprio governo Lula, e dali a pouco aprovar o texto, que é um baita de um projeto que está no Senado, que muda a Lei de Segurança Nacional, que foi a lei que prendeu o Bolsonaro. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Se você não sabe do que eu tô falando, vai 2 vídeos atrás ali e assiste que você vai entender. Ou seja, a gente precisa basicamente de celeridade nesses projetos, seja na Câmara Federal ou seja no Senado, porque nós estamos há 1 ano da eleição e é o último induto do Lula. Essa galera do 8 de janeiro que foi presa logo no início do mandato do Lula já tá há 3 anos na prisão. O Lula pressionado que já perdeu o Congresso tentando aprovar o Jorge Messias agora no Supremo Tribunal Federal. O Lula sabendo de dentro lá da sua casinha de que não tem mais o apoio do centro e muitos deles já pularam fora porque querem um novo candidato indicado por Bolsonaro. Eu não duvido nada que ele faça isso no final desse ano. Se ele fizer, a narrativa que eles vão criar vai ser muito grande. Esse vídeo não é uma certeza que ele fará, mas é um alerta que ele pode fazer isso e ele pode usar essa estratégia. E o meu trabalho é estar aqui para avisar vocês, porque eu faço leituras políticas e análises políticas, e se eu tivesse do lado do Lula, coisa que nunca estarei, pois tenho nojo daquele anão sem dedo, eu com certeza aconselharia ele a fazer isso. Então é bem provável que alguém está aconselhando ele a fazer isso lá, porque vai por mim. Dentro do PT, Zé Dirceu e essa galerinha dele tem muita gente muito boa de estratégia, senão Lula não seria 4 vezes presidente da República. Não dá para subestimar o inimigo. Meu nome é Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, e se você gosta das minhas análises e quer ficar por dentro da política brasileira, não esquece de me seguir. Agora, completando com esse segundo vídeo, completo o raciocínio, depois eu vou dar a minha opinião, tá bom? Você quer tirar Hugo Mota e Alcolumbre das casas legislativas. Se você quer um presidente de direita, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. Se você quer impeachment de ministro do Supremo, pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Primeira coisa que você tem que entender é que a maioria das pautas, como anistia e outras pautas da direita, não avançam no Brasil, porque figuras do Centrão e a grande maioria delas do Nordeste comandam as duas casas legislativas. Mas é possível mudar isso e tem uma estratégia muito clara da direita para que isso não aconteça a partir de 2027. A estratégia é tão simples que eu vou explicar como se estivesse explicando para uma criança aqui. Esse é o mapa do Brasil. Ano que vem nós vamos ter eleições para o Senado, para a Câmara de Deputados Federal, para deputados estaduais, governadores e presidente da República. Só que tem uma coisa muito interessante na eleição do Senado. Ano que vem você não vai votar em um senador, você vai votar em 2 senadores. Ou seja, 2 votos por eleitor e 2 vagas para o Senado. E qual que é a estratégia da direita diante de tudo isso para a gente ter maioria no Senado e maioria na Câmara de Deputados? É muito simples. Vou usar alguns exemplos para vocês entenderem aqui muito fácil. No Rio Grande do Sul, que é o meu estado, por exemplo, teremos concorrendo ao Senado o Marcel Van Hatten e o Sanderson. Ou seja, o eleitor poderá dar 2 votos, um para o Marcel e um para o Sanderson. E nós também teremos aqui o candidato ao governo, o Luciano Zucco, que é o líder da oposição atualmente. Qual é a estratégia de tudo isso? Os estados que nós temos apenas um senador saindo, nós temos que eleger 2 senadores de direita nesse estado, que é o caso do Rio Grande do Sul, que está saindo Paulo Paim do PT, Luiz Carlos Reins do PP, que é de direita. Agora, se nós formos, por exemplo, para o estado do Ceará. O Ceará, diferente do Rio Grande do Sul, é um estado que vota muito mais na esquerda do que na direita. Lá no Ceará nós temos um senador do PT, um do PSB, ambos de esquerda, e Eduardo Girão, que é de direita. Então qual é a estratégia do Ceará? Temos um senador de direita, temos que fazer 2. Como vocês sabem, para resolver a questão do Brasil, hoje a mais importante é o Senado. O mais importante é o Senado. Quer tirar o Xandão? Senado. Quer tirar ministro do Supremo? Senado. Por isso que alguns estados, o PL está abrindo mão do governo do estado, troca de conseguir votos, inclusive do centro e da centro-esquerda, para o senador da direita, para que a gente venha ter maioria do Senado. Ou seja, a gente até apoia essa porcaria de governador de vocês. Mas é o seguinte, vocês vão ter que apoiar o nosso senador e eleger o nosso senador, fechou? Conseguiram entender isso? Tá bom, então, vamos continuar. Ah, mas por que a direita tá fazendo isso? Porque tem estados que não adianta lançar governador do PL que não vence. Simples assim, não vence. Então tem que conseguir eleger o senador lá, pelo menos. Isso é estratégia, não é aliança com o inimigo, é estratégia. Ai, Rony, mas eu não quero Ciro Gomes. Eu também não quero, mas eu prefiro Ciro Gomes no Ceará do que o Xandão no Supremo Tribunal Federal. Nos estados nós vamos ter que fazer algumas alianças para conseguir eleger o maior número de senadores, porque o Senado é a eleição mais importante. Assim como a Câmara de Deputados, a gente tem que eleger a maioria de deputados de direita. Só assim a gente vai conseguir tirar Hugo Mota e Alcolumbre e ter alguém de direita governando as duas casas. Então, explicando em miúdos aqui para vocês. Existem estados que nós não temos nenhum senador. Nesses estados a gente tem que fazer pelo menos 1. Estados que nós temos um senador, nós temos que fazer 2. E estados que nós temos 2 senadores de direita, nós temos que fazer os 2 senadores de direita. E os governos dos estados, como é que ficam? Muito simples. Estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, os estados do Sul, onde a maioria vota na direita, a direita vai forte com os melhores possíveis
para ganhar os governos desses estados. Agora, os estados em que a maioria vota na esquerda, como é o caso dos estados do Nordeste, é bem provável que a direita, o PL, faça alianças com o centro para trazer esses votos para o senador da direita e aumentar o número de senadores aqui na região do Nordeste. Isso porque o Nordeste tem 9 estados, isso significa 27 senadores. Enquanto a região Sul, por exemplo, olha aqui, ó, o Sul tem só 3 estados, ou seja, 9 senadores. A mesma coisa acontece com o Centro-Oeste, e aqui no Sudeste você vai ter 12 senadores. Claro, tem que levar em consideração o Distrito Federal, que também tem mais 3 senadores. Ou seja, para você resolver a situação do Brasil e ter força no Congresso, força nas casas, passar as nossas pautas a partir de 2027 e impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado é a eleição mais importante. Então, quando você vê a situação como está acontecendo lá no Ceará, que virou uma grande polêmica, de que tem o PL ali negociando com Ciro Gomes para ele ir ao governo, mas apoiar um senador de direita para fazer 2 senadores de direita lá, não é porque a galera tá se juntando com o inimigo e é traidor, não. É estratégia. É estratégia pra ter maioria no Senado. Ah, mano, você concorda ou discorda com essa estratégia? Aí, meu amigo, eu vou deixar pra você que tá assistindo esse vídeo tomar tua própria conclusão. Sabe por quê? Porque meu papel aqui é explicar a verdade pra vocês, que tem gente que insiste em brigar e não fala a verdade. Mas a verdade é essa. O povo tá sempre reclamando, porque é moto é o Columbre, porque é só o Nordeste que comanda as 2 casas, porque a gente nunca tem voz. E é fato. O Brasil, ele é criado exatamente pro Centrão continuar comandando. E se você quer combater o sistema, quer combater o Centrão, a melhor estratégia hoje é pegar e tirar os votos que são deles e trazer pra nós. Pegar os votos que já são nossos e continuar com a gente. Essa é a estratégia. Avançar aos poucos no Nordeste, avançar aos poucos no Norte, principalmente ganhar poder no Senado, que você pode barrar também o Supremo Tribunal Federal. Então, agora que você entendeu toda a estratégia que existe por trás de algumas alianças que estão acontecendo a nível de Brasil, é porque existem alguns estados que o governo do estado é muito menos importante do que o Senado. É muito menos importante que o Brasil. É muito menos importante que um plano muito maior para que a direita venha ter força de fato a partir de 2027 no Brasil. Parem de brigar à toa. Parem de brigar à toa. Começar a ser estrategista, porque senão essa gente vai continuar mandando no Brasil e a galera vai continuar reclamando na internet dizendo que, ninguém tá fazendo nada. Isso não é a verdade. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas, infelizmente, muitos não conseguem explicar o que estão fazendo. Eu tô aqui pra isso. Fiz esse vídeo aqui com uma esperança de que as pessoas parem de brigar por picuinha e comecem a remar todo mundo pro mesmo lado. O lado da direita, o lado do bem, o lado do conservadorismo, Deus, pátria, família, liberdade e Bolsonaro, solto, livre e concorrendo. Bom, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. E dá uma olhada nisso aqui, que número maldito. É isso mesmo. Me sigam pra mim sair deste número aqui, que eu não gosto nem com a vírgula no meio. De jeito nenhum. Bom, a gente viu agora, né? Acho que está bem explicado. Vocês tirem as conclusões que vocês quiserem, mas na minha opinião, tá, é muito lógico isso acontecer. Né? Inclusive, assim, eu não me espantaria, né, se o Xandão pegasse agora, pouco antes das eleições, uma semana antes, 15 dias antes, e mandasse o Bolsonaro para casa, em prisão domiciliar, com tornozeleira e coisa, sem poder usar a rede social, sem nada, né? Já num estado de saúde deplorável, né? Também, né, para amenizar a crítica, né? E fazer todo um teatro, como se o governo federal tivesse intervido para mandar o Bolsonaro para casa. Eu também não me espantaria se isso viesse a acontecer, né? Porque o que a esquerda quer, né? E Olavo de Carvalho já falava, se o PT chegar ao poder, vocês não permitam. Se o PT chegar ao poder, ele vai fazer de tudo para nunca mais sair do poder. E isso a gente está vendo que está acontecendo. Então nós temos que dar uma reviravolta, né? E não deixar eles se perpetuarem no poder. Era isso que tínhamos por hoje. Que Deus abençoe a todos nós, né? E vejo vocês no próximo vídeo.